Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso conteúdo. Agora a gente vai apresentar a versão 2 do nosso chatbot e é interessante que a gente vai conhecer uma forma de ajustar aqui o comportamento do nosso chatbot ou do Mistral para que ele seja mais coerente, para que ele seja mais consistente em suas respostas, né, ao usuário com relação ao dado que a gente tem na nossa tabela. Ah, a ideia aqui é mostrar os conceitos básicos, tá? E a gente vai tentar entender como que isso afeta o comportamento do nosso modelo, tá? Então, no nosso tema aqui de RAG com dados tabulares, agora a gente coloca a feature de memória, tá? Basicamente, a gente vai entender como que essa feature de memória, né, ela vai identificar que uma pergunta do usuário é similar ao embedding que a gente já tem armazenado em nosso banco de dados de vetor. Então vamos lá, vamos entender isso. Aqui a gente já tem as nossas libs. Aqui a gente está carregando a nossa biblioteca, que ela vai trazer ali as nossas chaves e endpoints da nossa API do Mistral. Aqui a nossa tabela, então a gente tem a tabela Silver e a tabela Gold, e a gente vai testar as duas tabelas justamente para entender como que a memória, né, a gente chamou aqui de memória no caso, como que essa memória, ou como que esse embeddings que já está armazenado, já está salvo no nosso banco de vetor, vai auxiliar, vai ajudar o nosso modelo a dar uma resposta mais consistente, mais coerente com o nosso dado e com a pergunta do usuário. Então, uh, essa função aqui, né, é você que acompanhou o último vídeo já conhece, ela vai remover ali a nossa formatação de Markdown do código que o modelo vai gerar. Essa outra função aqui, ela simplesmente vai coletar o metadados da nossa tabela e passar para o nosso modelo, certo? O ponto de interesse neste vídeo é esse trecho aqui. Aqui eu chamei de quadrante memory. Então, basicamente aqui nessa célula a gente vai carregar o endpoint da nossa API que está rodando no Docker, né? E vai acessar ali o Mistral. Aqui, pessoal, já começa a ficar interessante. Aqui eu estou carregando o Olama Embeddings. É o Olama Embeddings que vai, junto com o Mistral, gerar o nosso Embeddings, né? Então, ele vai pegar a nossa entidade, né? A nossa frase, palavra, pergunta e vai converter no Embeddings, tá? Basicamente é ele, é o Mistral que vai ser usado pelo Olama para gerar o nosso vetor, certo? Aqui eu estou carregando as minhas bibliotecas para instanciar a minha base de dados. Então, ele vai rodar em memória. Então, a gente vai ter uma collection chamada Olho Vivo. E aqui eu estou passando os parâmetros dessa collection. Então, eu coloquei aqui em vetor config os nossos parâmetros. Então, eu estou colocando a dimensão do vetor, né, de 4096. Esse é o tamanho do vetor, o tamanho da array, né, vamos falar assim. E aqui eu estou parametrizando a métrica de busca, a métrica de comparação de similaridade, que neste caso é por cosseno, tá? Se vocês lembram lá no vídeo, no primeiro vídeo da série, a gente viu aqui que o quadrante ele tem ali três tipos de busca, né? De similaridade ali, de comparação de embeddings. Então é o similaridade por cosseno, produto escalar e a distância euclidiana. Então o quadrante ele vai usar essas métricas aí para comparar
a pergunta do usuário com os embeddings que ele tem armazenado ali no seu banco de dados, tá? No caso, na collection. Deixa eu fechar isso aqui. E aqui a gente já está instanciando, né? A gente está criando a nosso database e já está passando aqui os parâmetros, né? Então, vai rodar em memória. Ele tem aqui o nome da collection, né? E a gente está passando o nosso embedding, né? Que vai ser ali computado, né? Calculado ali pelo Mistral. Bem, pessoal, e aqui a gente também está configurando, parametrizando o nosso retriever, né? Ou seja, com base na nossa pergunta, a, o, o quadrante ele vai recuperar sempre os dois primeiros embeddings mais similares à pergunta que o usuário fizer no chatbot. Então aqui eu posso colocar 5, 3. Então, como é uma demo, eu coloquei 2, tá? Então aí vai de acordo com a sua necessidade. Lembrando, isso aqui é uma demo, tá? E portanto ainda é um pouco ingênuo isso aqui. É infinitamente diferente de um projeto real em produção, tá? Mas a ideia é mostrar a base. Então, aqui, pessoal, a gente vai entrar numa parte mais conceitual para entender justamente essa parte aqui, ó, né? Então, como que acontece isso? O que que significa, né, um tamanho de 4096 e o que que significa esse parâmetro aqui? Então, para isso, eu trouxe aqui esse conteúdo mais didático, né? Então, a gente vai aprender a calcular aqui a similaridade por cosseno de uma maneira bem bacana aí, usando algumas ferramentas que a gente já tem ao alcance da mão e praticamente é de conhecimento geral aí de todo mundo, tá? Que tem acesso a um computador. Antes disso, você pode vir aqui na documentação, aqui no quadrante Setup, você vai encontrar aqui a documentação e algumas formas de configurar no seu ambiente. Então vejam que ele é compatível com o Olama e o LangChain, é compatível com vários modelos. No meu caso aqui, eu peguei o Olama junto com o Mistral e aqui, né, na documentação ele vai dar um modelo ah, com dimensão de vetores de 3072. No nosso caso, a gente está usando aqui a nossa dimensão de 4096, tá? Mas fiquem à vontade aí para testar as possibilidades. Outro ponto também é esse primeiro link aqui, que vai falar de AI Alignment. Então, eu recomendo fortemente que vocês deem uma leitura nele, né? Vai mostrar várias formas de ajustar o comportamento de um LLM, os seus prós e os seus contras. É interessante entender isso, tá? Para quem quiser se aprofundar. Voltando aqui ao nosso conteúdo, então a gente vai abordar essa fórmula mais longa. Então a gente tem a fórmula simplificada, né? E tem a fórmula mais longa, expandida, que está incluindo os somatórios, né? A soma do numerador aqui em cima, para encontrar o produto escalar. Bem, pessoal, então a gente tem aqui dois vetores, cada vetor tem um tamanho, tem 3 dimensões, então é importante frisar que os softwares que vão comparar os embedding, os vetores que vão trabalhar com análise de texto, eles precisam receber dois vetores de tamanho igual, tá? Para poder comparar ali. Legal. Aqui a gente tem a nossa representação, né, e a nossa soma desses vetores. Aqui na nossa linguagem técnica, né, de computador, tudo que tiver o i aqui, entenda como interação, né? Ele vai fazer uma iteração aqui, ele vai iterar sobre os valores do nosso vetor. Então, imagine que é um for loop, tá?
onde ele precisa iterar no vetor A, no vetor B e sempre multiplicar ali. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, a gente está vendo aqui que ele está fazendo o nosso cálculo e nesse primeiro cálculo aqui do numerador, ele acha o valor de 32. Então, eu vou pegar aqui a calculadora do Windows para a gente somar ele. Não, pessoal, brincadeira. Eu preparei aqui um arquivo de Excel, né, para a gente brincar um pouquinho com essa álgebra linear aqui, né? Então, para quem conhece o Excel, eu escolhi o Excel aqui porque ele é bem prático, né? E ele tem ali as suas fórmulas matriciais de cálculo de matriz que vão ser úteis para a gente chegar nesse mesmo valor. Então, basicamente, a gente tem que achar o valor, o numerador, né? Então, esse E, ao contrário aqui, ele é sempre soma. Então, quem é usuário de Excel já vai estar acostumado com esse dialeto, né? Então, aqui, ó, soma, né? E, ó, evidentemente, aqui é o sinal da raiz quadrada, tá, pessoal? Eu tô sendo bem, indo bem no detalhe aqui, bem simples, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo, então não tem nada de novo aqui, tá? É só álgebra linear e simples. Então, se permitam a entender um pouquinho e até pesquisar um pouco mais, porque a gente vai entender que isso aqui não é ciência de foguete, né? Como muitos estão vendendo por aí. E também, basicamente, existem poucos, né? Não muitos desenvolvedores de IA propriamente dito, que são os desenvolvedores dos modelos LLMs, né? Então a gente está aqui fazendo literalmente o papel do usuário, né? Então a gente só está usando um LLM já pronto, né? Nenhuma técnica de RAG para tentar interagir com a nossa tabela com linguagem natural, tá ok? Então vamos lá. Aqui no nosso exemplo, a gente recebe dois vetores, A e B, né? A e B, e a gente tem que achar aqui, fazer o cálculo para achar o produto do numerador. Então, basicamente, pessoal, a gente vai usar a fórmula aqui, somar produto, né? Uma fórmula matricial do Excel. Basicamente é isso, tá? Então, você vai vir aqui, ó, somar produto, ela vai estar aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente pega a matriz 1, certo? E matriz 2, né? A fórmula ela vai pedir uma matriz, mas a gente sabe que isso aqui é um vetor, tá? Então, basicamente, a gente vai calcular e vai dar 32, tá? Então, está aqui 32. Observe que ele está fazendo apenas uma iteração, né? Entre os elementos do vetor A e entre os elementos do vetor B. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, literalmente, ele está fazendo isso aqui. Eu já deixei a expressão montada aqui para facilitar a explicação, tá? Então, para a gente achar a norma ou o produto do vetor A, né, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, usando somente o vetor A. Então, soma produto. Então, eu pego o vetor A e novamente o vetor A e tiro o produto dele, certo? Que vai dar 14. Então, a gente basicamente no produto de A, a gente tá iterando pelos elementos do vetor A e elevando ao quadrado, certo? Basicamente é isso, pessoal. Então, procurei deixar aqui bastante exemplo para você pegar com um pouco mais de tempo e tentar entender o que está acontecendo no cálculo aqui, certo? Então a gente chegou aqui no valor 14, tá? Lembrando que a gente ainda tem que tirar a raiz quadrada desse valor. Então, mais uma vez, se vocês observarem, então é a soma da iteração de cada elemento elevado ao
quadrado, ok? A gente vai fazer o mesmo, vai achar o produto aqui de B, né? A norma do vetor B. Então, a mesma coisa, soma produto, né? E eu pego o vetor B como a primeira matriz e vetor B de novo como a segunda matriz. Então, a gente vai ter ali 77. Ó, 77. Então, a gente fez a mesma coisa. Somou a interação de B elevada ao quadrado, tá? Então, isso tudo vai dar 77 e depois a gente tem que tirar a raiz de 77 para achar o nosso denominador, tá bom? Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A fórmula, esse cálculo está bem, eu fatiei ele aqui em problemas menores, para depois a gente remontar de novo o cálculo total para chegar nesse valor 0,9746, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente precisa tirar a raiz, a gente precisa dividir a 32 pela multiplicação da raiz do vetor A pelo vetor B, certo? E aí a gente acha ah, o nosso denominador. E depois a gente divide o numerador pelo denominador, tá? Aí a gente acha ali a nossa similaridade pelo cosseno, ok? Mas o que importa ali é o ângulo, tá? A distância entre os dois pontos de dados, tá? Aqui no caso é o vetor A e o vetor B. Então, como que a gente faz esse cálculo aqui, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui, ó, a fórmula é a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, né? Então, basicamente, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso... Primeiro, a gente vai pegar aqui o nosso numerador e vai dividir, né, pela multiplicação da raiz de A e raiz de B. Então, como que a gente faz isso? A gente vai chamar a fórmula raiz e vai pegar ali a nossa, o nosso, a nossa norma do vetor A, tá? O produto. Então, a gente pega ela aqui e depois a gente vai multiplicar. Opa, esqueci um parênteses aqui, pessoal. Então, a gente vai multiplicar pela raiz do, da norma ou do produto do vetor B, tá? Que é 77. Então, fecha parênteses, e aí a gente chega no nosso valor, que está aqui a 0,97,46. 0,97,46. Então, vocês viram aí que no Excel isso é fichinha, pessoal. Né? Um pouquinho aí, para quem gosta de Excel, vai se encontrar facinho nisso aqui, tá? Então, com esse valor, a gente consegue já ter uma noção, ao menos os vetores, eles estão na mesma direção, né? Se fosse embeddings de palavras, né? De textos ou perguntas ou documentos, né? Eles teriam ao menos ali o mesmo contexto ou conteúdo, né? Estariam ali muito próximo de um, ou seja, muito próximo de ser idêntico, né? Então a gente vê aqui que eu deixei um outro exemplo em Python, exemplo manual, tá? Então você consegue fazer esse cálculo com várias libres no Python ou usando um for loop, né? Mas aí eu busquei manter aqui no NumPy para ficar mais coerente, né? Porque a gente não vai usar for loop num embedding real, porque é enorme, pessoal. Então a gente viu que no nosso exemplo, o quadrante, e ele tá com uma dimensão de 4096, então é um negócio enorme, muito grande, tá? Ah,
aqui a gente pode já trazer, vamos fazer o nosso cálculo. Então, se vocês observarem, é o mesmo valor. Então, o vetor A tem 1, 2 e 3, e o vetor B aqui tem 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Tá? Então, vamos fazer o mesmo cálculo aqui em Python, cálculo manual, tá? Então, se vocês observarem, a gente tem aqui o mesmo resultado, 97% ali aproximado de similaridade nesses dois vetores, ou seja, ao menos eles estão na mesma direção ou estão ali dentro do mesmo tema ou tem conteúdo parecido, tá? Então, lembrando, representações multidimensionais e contínuas são chamadas de vetores. Então, os vetores, nesse contexto aqui, são representações de frases, palavras ou documentos que são conhecidos como entidades, tá, pessoal? Então, o que significa esse valor aqui? 97, 0, 97, 46 ou 97%. Então, a similaridade do cosseno mede o ângulo entre dois vetores e, aqui no caso, ela nos diz que o quão alinhados eles estão em direção, né, independente do seu comprimento ou magnitude. Então, o comprimento é a quantidade de dimensão. Então, no nosso caso aqui, a gente tem 3 dimensões em cada vetor, tá? É importante. Então, né? Então, aqui a gente vê que esse cara, né? Ele está muito próximo de 1 e significa que o vetor A e B apontam para direção muito parecidas, né? Eles não são idênticos, mas estão quase perfeitamente alinhados no espaço. Então, eu vou deixar nos comentários aqui, na descrição desse vídeo, o que é espaço, né, de dimensão, espaço vetorial. Então, vou deixar uma ferramenta muito interessante para vocês verem isso, pesquisarem, etc, tá? Caso seja em bearings, né? Então, os terços seriam altamente semelhantes ou em conteúdo ou tema. Então, teriam temas parecidos ali, tá? Então, aqui eu deixei uma tabela resumida de como interpretar esses valores. Um significa máxima similaridade. Eu deixei o nosso valor aqui para mostrar que eles estão ali na mesma direção ou no mesmo tema, mas são muito parecidos. 0 significa vetores ortogonais sem relação, completamente diferentes. E -1, vetores opostos, ou seja, em direção totalmente oposta. Nada de similaridade, pessoal. Aqui eu trouxe a versão aonde a gente consegue ter uma noção visual do que é esse ângulo, do que é essas direções, certo? Então a gente vai rodar ele aqui. Lembrando que esse código ele vai funcionar desde que você instale essas libs aqui, tá bom? Então a gente vê aqui a representação visual desses valores. Deixa eu ver se são o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso são os mesmos. Então a gente vê aqui a similaridade do cosseno. Aqui é 97, é 0,97,46. A gente pode chamar de 97%. Aqui, o que interessa é o nosso ângulo. Então, o que vai dizer se são semelhantes ou não é esse ângulo aqui, que no caso a gente tem um ângulo de 12 graus, tá? Então, está muito perto, está bem pertinho, pessoal. Então, a gente pode ter essa noção, que é isso que o quadrante ou qualquer outra ferramenta que o objetivo ali é análise textual, ele vai se comportar dessa forma. Não existe, como a gente viu, não existe só a métrica de cosseno, mas ela é a mais popular aí entre o pessoal que trabalha com esse tipo de ferramenta, ok? Então aqui em Python eu trouxe o Transformers para a gente entender melhor, o NumPy, e a gente vai ver como que esse cara vai se comportar. Então eu tenho aqui dois textos, né? Então eu trouxe dois textos aqui.
O Brasil é o maior país da América Latina e eu tenho aqui o Brasil fica na América do Sul, né? Perdão, o Brasil é o maior país da América do Sul, o Brasil fica na América do Sul. Então, o que será que ele vai nos dar de resposta aqui? Então, a gente tem aqui que essas duas frases são 85% similares, ou seja, estão no mesmo tema ou estão ou têm o mesmo conteúdo. Então, se eu colocar aqui, ó, o Brasil, opa, o Brasil é maior que a Argentina. Então, vamos ver o que, que ele vai trazer para nós. A Argentina, ele vai dizer que os textos são 69% similares, ou seja, ainda assim está falando do Brasil, do mesmo tema, tá? Então a gente vê que aqui, ó, eu deixei um comentário aqui de que esses vetores, né, essas palavras geram vetores de ali 384 dimensões. Então, quanto mais dimensões, maior é o modelo que vai interpretar essa, essas representações das palavras, que no caso são os vetores. Então, a gente vê que aqui ele está a mesma lógica daqui, tá, pessoal? Então, é a soma da iteração, é a soma da multiplicação iterando os elementos do vetor A com os elementos do vetor B. Então, novamente, a gente está tirando a norma aqui. Então, é o mesmo esquema, a raiz quadrada da soma da iteração de cada elemento elevado ao quadrado, tá, pessoal? A mesma lógica, né? Então, aqui eu deixei o Excel do lado para vocês irem validando. E aqui a gente tem a similaridade do cosseno. Então, a norma de A multiplicada pela norma de B, né? Então, a gente tem aqui o elemento, o numerador de A e B, né? Dividido por a norma de A e B. E aí a gente chega na nossa similaridade por cosseno, aonde o que é interessante é esse ângulo aqui. Então, se a gente meio que fizer isso aqui, pessoal, aí a gente vai ver que é totalmente ao contrário, né? Então, vai mudar um pouco, ó. Então, aqui está 100% alinhada, né? 99%. Então, ângulos de 6 aqui. Então, é isso, pessoal. A gente vê e deixa eu simular algo diferente aqui. Opa! A gente vê esse ângulo se esticando. Então a gente tem um ângulo aqui de 27% e ele cai um pouco, ó. Caiu para 88%. Então significa que esses vetores ainda, né, estão apontando para a mesma direção, mas caiu um pouco aqui o percentual e aumentou o ângulo de proximidade, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Isso que é similaridade por cosseno. Existem outras métricas. Para quem se interessar, recomendo fortemente que pesquise, principalmente se você for da área de data science, né? É interessante para sua carreira. Então, o conteúdo de hoje é esse, pessoal. É rápido, é simples e até a próxima, pessoal.